Olá, meus queridos, mais um estudo com Deus começando por aqui. Hoje um pouco rouca, um pouco fanha, tô aí passando por um período aí de um pouquinho doente e eu queria pedir a sua paciência se você não conseguir entender bem. Realmente porque minha voz está meio difícil de sair. Se eu tossir também durante o vídeo, que você possa ter compreensão. Estamos também com alguns barulhos no fundo, como você sabe. Eu moro numa fazenda e a marcenaria está trabalhando aqui perto da minha casa, fazendo barulho. Então, tenha paciência por aí, porque hoje o vídeo pode ser um pouquinho diferente, tá bom? E eu fico grata por você estar mais um dia aqui comigo, feliz com a sua presença. E eu espero que hoje você possa partilhar da palavra de Deus comigo mais uma vez. Então, eu te convido a abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 1 em diante, para que possamos partilhar da palavra de Deus. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, nosso amado Espírito Santo de Deus, aquele que nos ajuda em todas as coisas para nos ensinar esta palavra mais uma vez. Amém? Feche seus olhos para que a gente possa estar orando hoje. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos mais um dia, porque o Senhor é bom. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pela minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Pedimos, ó Deus, desça sobre nós, Espírito, a revelação da sabedoria do Senhor. Senhor, nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, a compreender a tua palavra. Amigo e amado professor Espírito Santo, seja conosco, nos capacitando, nos ajudando, nos discipulando, que a tua palavra entre os nossos corações, que ela faça morada dentro de nós e dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E bora para mais um vídeo em nome de Jesus. Bora lá. Muitas vezes vou ter que estar dando uma coçada aqui na garganta, porque senão eu vou ficando rouca, tá bom? Vocês tenham paciência comigo, até os meus olhos estão um pouquinho de doente. Mas tá repreendido, eu creio que eu já estou curada para a glória do nome do Senhor, amém? Quem pode acreditar aí? Muitas vezes você tá vivendo aí, passando por uma doença, por uma enfermidade, e você toma posse dela. Você fala, eu estou doente, eu não tô bem, eu tô ruim. Aí é a hora que realmente a enfermidade vem e fica na sua vida. Porque você tomou posse, você disse, eu estou doente. Você já está dizendo e proclamando que você está doente. Então, quando você abre a sua boca e diz, não, eu já estou curada, você está repreendendo, você está proclamando, eu já fui curada, eu já sou curada, eu não aceito, vai dizendo, porque esta doença ela vai ser repreendida na sua vida. É claro que repreenda também, fala, em nome de Jesus, enfermidade, eu te repreendo, eu repreendo todo esse espírito de enfermidade da minha vida. E esse é o primeiro caminho do cristão. Depois nós vamos tomar o remédio, porque sim, o Senhor nos deixou os médicos, remédios para nos ajudar. Mas o cristão, o primeiro passo dele quando ele entra numa enfermidade, ou ele passa por uma, ou ele talvez comece a ter uma, a primeira coisa que ele deve fazer é orar. Repreender, entregar na mão do Senhor, porque Ele é o médico dos médicos. E depois Ele vai procurar os médicos humanos mesmo, se necessário tomar um remédio, mas nós sempre vamos colocar primeiramente a primazia da nossa vida em todas as coisas na mão do Senhor. Amém? Então bora para a nossa leitura de hoje, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz: Sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, seguir os passos do Senhor, viver em amor. Nós devemos viver em amor. Ele nos amou tanto que se entregou a si mesmo por nós. E nós devemos seguir aos seus passos, amando como ele amou. Amém? Continuando aqui no versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem
entre vós, como convém a santos. Versículo 4. Nem imundície, nem conversas tolas, nem gracejos, que significa zombaria, nem gracejos que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. O devasso é o imoral, o homem impuro. Esse é o devasso. E quando ele fala avarento, é um homem extremamente, obsessivamente ganancioso, ambicioso. E ele chama aqui de idolatria. Porque aquele que é extremamente avarento, que é muito ambicioso, ganancioso, ele na verdade ama demais o dinheiro. Ele idolatra Mamon, que é o deus do dinheiro. Então esse sim, que ele fala que o avarento é idólatra porque ele idolatra o dinheiro e a Mamon por consequência, que é o deus do dinheiro. Então aquele que é extremamente ambicioso, ganancioso, não tem lugar no reino dos céus. Porque ele ama mais ao dinheiro do que a Deus. Amém? Versículo 6, que diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que ninguém vos engane com palavras vãs, com palavras fúteis, com palavras vazias, porque são por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre quais coisas? Sobre a avareza, a devassidão, sobre a imoralidade sexual, sobre tudo aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que nós acabamos de falar, fornicação, impureza, avareza. Tudo isso aqui desagrada a Deus. É por causa disso que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Versículo 7. Portanto, não sejais participante com eles, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Antes nós éramos trevas, éramos escuridão, mas agora nós somos luz. Somos filhos da luz porque somos filhos de Deus. E o nosso Senhor Jesus, Ele é a estrela da manhã, aquele que brilha nas nossas vidas. Então nós somos filhos da luz e nós devemos resplandecer essa luz e não viver em trevas, nem partilhar das trevas, porque nós somos luz. Amém? Versículo 9. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, provando que aceitava ao Senhor. Então tudo aquilo que faz a vontade de Deus, agrada a Deus, Deus aprova. E aqueles que caminham na luz, eles também não só refletem luz, mas aqueles que caminham na luz, eles refletem a luz e essa luz que é refletida através dos seus frutos. Então os frutos são a luz resplandecendo na vida das pessoas. Os frutos na nossa vida é o que diz, olha, eu sou filho da luz. Amém? Versículo 11. E não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Então nós não devemos partilhar das coisas das trevas. Muitos crentes estão vivendo uma vida dupla, partilhando das trevas, partilhando daquilo que desagrada a Deus. Nós temos que evangelizar sim, não devemos viver em uma bolha, porque aquele que vive numa bolha não consegue alcançar aqueles que são do mundo. Mas não é por isso que nós devemos partilhar, praticar as suas obras. Amém? Versículo 12. Porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então a luz, ela traz à tona tudo que está no oculto, escondido, tudo que está ali nas trevas, a luz traz à tona. É essa a função da luz. Amém? Versículo 14.
Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão cheios do Espírito Santo não vivem em excessos, nem de comida, nem de gritaria, de falácias, de conversações, de nada. Aquele que vive cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vive em excesso, ele vive uma vida equilibrada, uma vida sem excessos, uma vida no ponto, sem mais, sem menos, temperada, uma vida mansa no Senhor. É assim que aqueles que são cheios do Espírito Santo vivem. Eles vivem uma vida temperada, equilibrada no Senhor. Mas do mesmo modo que a embriaguez do vinho transforma as atitudes do homem, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus é transformado por ele também. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus para sermos transformados, transformada a nossa atitude, nosso comportamento, nossa fala, e todos os excessos saírem da nossa vida, vivermos uma vida sem excessos e equilibrada no Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 19 que diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todos, louvando ao Senhor ao vosso coração, dou sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a chave para o sucesso dos relacionamentos humanos é uma verdadeira humildade. É a humildade. E essa humildade é uma submissão mútua entre os crentes. Essa virtude nós só encontramos de forma plena e verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que afasta as pessoas e destrói os relacionamentos é o orgulho. E todas as faces dela, que é a arrogância, que é o ego, que é a vaidade, que é a prepotência. Todas essas partes do orgulho é o que destrói os relacionamentos humanos. Mas a humildade é a chave para o sucesso dos relacionamentos humanos. É nos sujeitarmos uns aos outros por amor a Cristo. E essa humildade não significa que você é menor que ninguém, mas significa que você tem um coração humilde no Senhor. E é assim que nós devemos andar, para vivermos uma vida de comunhão plena no meio da igreja do Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 22. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Não adianta, eu posso te falar com propriedade. Eu que vim de um contexto aonde a mulher ela era o cabeça da casa, aonde eu aprendi a ser assim. O Senhor teve que me ensinar, me discipular, fazendo eu compreender que a mulher ela deve estar abaixo do seu esposo. Ela deve estar submissa ao seu esposo. E eu vou te dizer, minhas irmãs, se tem alguma mulher assistindo, depois que você entrega este lugar de autoridade, de liderança para o homem, para o seu marido, isso traz a você um descanso, isso traz a você uma tranquilidade, porque esse lugar não é nosso. E isso pesa nas costas da mulher que se coloca nesse lugar. Nenhuma mulher gosta de carregar este fardo. Nós nos colocamos nesse lugar, tomamos esse lugar
pelas ideologias que foram implantadas na mente das mulheres no dia de hoje, com o feminismo destruindo a vida das mulheres, com essas doutrinações deste século, mas aquela que verdadeiramente compreende o lugar dela e coloca e dá na mão do homem o lugar que é dele, ela encontra uma tranquilidade, uma segurança, uma paz na sua vida, no seu relacionamento, compreendendo que ela não precisa quebrar a cabeça e que esse lugar é o lugar do marido. Ah, minha irmã, só quem se coloca nesse lugar, que abre mão com a humildade que precisamos ter, nos sujeitando a Deus primeiramente, depois ao marido, é que vamos compreender o tanto que isso é libertador. Só é feliz aquele que está no seu devido lugar. E a mulher só é feliz quando ela encontra o lugar dela. De mulher frágil, de mulher submissa, de mulher que depende, mulher que é cuidada, mulher que é amada, mulher que é vista pelo homem. E isso faz toda a diferença na nossa vida. É um conselho que eu dou a você. Busque isso na sua vida que você vai ver que vai transformar a sua vida, tirando um peso das suas costas e vai transformar o seu relacionamento, trazendo uma restauração para o seu casamento e para a sua família. Amém? Continuando aqui no versículo 23. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 25. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que mulher que não seria submissa ao homem, que daria sua vida por ela? É difícil você se sujeitar àquele homem que é grosso, estúpido e arrogante, aquele que desfaz de você, te menospreza, que te maltrata, que não cuida das suas necessidades. Mas se o homem te ama como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela, é muito fácil nós nos sujeitarmos ao homem que é dessa forma. Então, homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, cuide dela, provê aquilo que ela precisa, dê a sua vida por ela, proteja ela, esteja cuidando dela, porque assim você vai ver que ela vai se sujeitar a você de uma forma tão fácil, sem brigas, sem dificuldade nenhuma. Ela simplesmente vai fazer isso de forma espontânea, porque não existe uma mulher que não se sujeita a um homem que dá a sua vida por ela. Amém? Continuando aqui no versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, o marido, ele deve cuidar da esposa como ele cuida de si próprio. Então, se você alimenta a si, alimente a sua esposa. Se você provê as coisas para si, provê para sua esposa. Então, tudo aquilo que você quer para si, dê para sua esposa também, porque vai ser fácil de ela se submeter a você. Amém? Versículo 29. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então, se é só uma só carne, cuide da sua carne. Amém? Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Então, se nós, esposa, nos sujeitarmos ao marido, e ele nos amar como Cristo ama a igreja, existe o que? Um equilíbrio dentro da casa. Todos estão no seu devido lugar.
Então não existe brigas ou problemas, não existe briga por posições, ciúmes ou briga porque um não fez aquilo que precisava ser feito pelo outro. Se cada um saber o seu papel e realizar o seu papel, não haverá problemas dentro do casamento. Primeiramente, o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja. Então vai ser fácil para a mulher se sujeitar a ele, porque não existe uma mulher que não se sujeita a um homem que dê a sua vida por ela. Amém? Então fica fácil e os problemas do casamento acabam. Amém? E aí os problemas do casamento acabam. Continuando aqui no capítulo 6, que tem o título Crianças e Pais. Versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então, nós devemos sempre observar este mandamento, cuidando para que a nossa vida vá bem na terra. Amém? Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos da disciplina de admoestação do Senhor. Então, nós, pais, não devemos irritar os nossos filhos, mas criar eles na disciplina e admoestando, que é uma leve repreensão no Senhor. Os pais que acreditam que vai criar os filhos sem ter que corrigi-los ou discipliná-los estão enganados. O próprio Deus nos disciplina e nós devemos ter o mesmo comportamento, disciplinar os nossos filhos, para que eles possam ter um comportamento aceitável diante dos homens e diante de Deus. Amém? Versículo 5. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Então, aqueles escravos daquele tempo, e nós que somos trabalhadores de hoje, nós devemos ter comportamentos na frente dos nossos patrões e longe dos nossos patrões de forma cristã, que é o quê? Fazendo tudo com amor, responsabilidade, disciplina. Aquilo que é o nosso trabalho. Não é só porque estamos na frente do nosso Senhor, do nosso patrão, mas nós devemos fazer tanto na frente dele como atrás, porque quem age somente na frente dos patrões, assim, por trás faz de qualquer jeito, isso significa que é um ímpio, que não conhece a palavra de Deus. Amém? Continuando o versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. E vós, senhores, fazeis as mesmas coisas para com eles, deixando-os ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. Então, nós receberemos de acordo com as nossas obras. Seja os escravos daquele tempo, seja os trabalhadores desse tempo, seja os patrões, todos receberemos de acordo com as nossas obras. Amém? Versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Quando nós compreendemos que a nossa luta não é contra a carne, nós começamos a vencer as nossas guerras. Quando nós passamos a compreender que nós não estamos lutando contra o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nosso patrão, nosso amigo de trabalho, nosso irmão na igreja, nós começaremos a vencer as nossas guerras. Porque nós queremos lutar as nossas guerras com as armas humanas, mas nós não estamos lutando contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra governantes das trevas deste mundo. Então nós devemos compreender isso, porque muitas lutas nós venceremos depois de compreendermos isso. E acima de tudo, nós iremos
guerrear com as armas certas, para que possamos alcançar o nosso objetivo. Amém? Continuando o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então a armadura de Deus ela é necessária, para que possamos ficar firmes nos dias maus. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para que possamos entrar numa guerra, meus irmãos, nós precisamos, para vencer uma guerra, precisamos de armas defensivas e de armas ofensivas. Armas defensivas é para nos defender e ofensivas é para atacar. Então, precisamos da arma defensiva, que é o capacete da salvação. Ele guarda a nossa mente, ele guarda e protege a nossa mente, um local tão importante e que Satanás tocar pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Então, essa é a nossa arma defensiva para nos proteger. E temos a arma ofensiva para atacar, que é a espada do Espírito. Ela vai estar destruindo todas as mentiras, os enganos que Satanás lançar contra a nossa vida. Nós vamos estar contra-atacando com a palavra de Deus. Você está entendendo quanto é importante você conhecer a palavra de Deus, meu irmão? O porquê nós estamos fazendo esse trabalho aqui de leitura da palavra é para que você entenda isso. Que somente com a palavra de Deus você vai destruir os enganos do diabo. Amém? Continuando aqui, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, que a palavra me seja dada para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como convém falar. 21. Ora, para que vós também possais saber das coisas acerca de mim e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos fará saber todas as coisas, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que conheçais as coisas a nosso respeito e para que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 24. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. E amém. E acabou-se Efésios, esse livro tão poderoso, tão importante, que fala sobre batalha espiritual, que te dá armas, que dá estratégias, que dá direção de como você batalhar nas suas guerras, que é tão completo em todas as coisas que Paulo já vem falando em todas as outras cartas. Aqui ele fala de uma forma muito mais completa, junta todas as coisas em uma carta só, e aqui te mostra tudo o que você precisa saber. Obrigada por você ter permanecido até aqui. Eu espero que tenha agregado na sua vida. Irmão, leia a palavra de Deus. Leia novamente Efésios. Você vai ver que vai te agregar. Quanto mais você lê, mais revelações o Senhor vai te trazer. Amém? E no próximo vídeo, nós vamos começar em Filipenses, em nome de Jesus. Um livro pequenininho também, mas que vai abençoar a sua vida. Amém? Envie esse vídeo para 5, 10, 20 pessoas, para que esse vídeo possa alcançar outras vidas, que você possa curtir, porque cada curtida tua colabora para que o YouTube entenda que é relevante esse vídeo. E comente, diga para mim de onde você está assistindo esse vídeo, eu gostaria muito de saber de onde está alcançando os meus vídeos, e diga para mim se tem te abençoado. Amém? Se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até lá.